Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E no programa de hoje nós vamos ter muitos problemas com números e dualidades, pois nós não vamos falar de um, nem dois, muito menos três, mas sim de 4 duas caras. E além do mais, nenhum deles é o Harvey Dent, que geralmente é a pessoa que nós associamos com esse nome. A título de contextualização, a primeira vez que vemos o nome Duas Caras é quando o advogado Harvey Apollo Kent, isso mesmo, Kent, o mesmo sobrenome do Superman. Até por isso, anos mais tarde, o nome mudaria para Harvey Dent para evitar confusões. É atingido por um ácido e fica com a face desfigurada, tornando-se o vilão que conhecemos. Isso acontece na Detective Comics número 66, em 1942. Mostrando que ele é um dos primeiros vilões do Batman a aparecer, junto com Coringa e a Mulher-Gato. Além dessa edição, ele cometeria crimes em outros números, mas no ano seguinte, na edição 80 da Detective Comics, ele se curaria fazendo uma cirurgia plástica. Contudo, o conceito do vilão Duas Caras é muito bom e os roteiristas da época perceberam isso. Mas com Harvey Kent curado, como é que ele poderia voltar? Ora, naturalmente pegar um monte de impostores e jogar eles na revista do Batman. O primeiro a fazer isso foi Wilkins, na revista Batman número 50, de 1948. A história se chamava O Retorno do Duas Caras. Nela, pela primeira vez, a identidade civil do Duas Caras original ficou estabelecida como Harvey Dent, ao invés do Kent que eu comentei antes. Aqui o Dent está tendo pesadelos corriqueiros sobre ele voltar a ser um criminoso novamente. Após o confronto, um evento num circo com Duas Caras, Batman e Robin lutam com ele próximo de uma estátua desfigurada de Dent que sua esposa Gilda estava fazendo. Sabe, como qualquer esposa faria. Eles o derrotam e então descobrem que estavam lutando com Wilkins, o mordomo de Harvey Dent que aparece ao longo da narrativa da história. Ele estava usando maquiagem e uma moeda desfigurada dos dois lados para assim sempre agir contra a lei. Outro detalhe legal nessa edição é que na primeira aparição do vilão em 42, o lado desfigurado do Duas Caras era verde. Nesta edição mudou para a cor roxa. Chegamos então ao segundo impostor que resolveu usar esse nome do vilão. E isso aconteceu em 1951, na revista Batman 68. Na história, um ator chamado Paul Sloane é escalado para interpretar Harvey Dent em um filme que retrataria a origem do Duas Caras. Sabe, nada poderia dar errado aqui, né? Mas é claro que dá. Um extra que trabalhava no filme tinha ciúmes que sua namorada tinha uma queda pelo galã. E o que ele fez? Substituiu a água por ácido na derradeira cena do tribunal. E com isso, Paul também ficou com uma das faces deformada. Ele também perde a razão e pensa que este acidente o torna o sucessor do Duas Caras e cabe ao Batman detê-lo. O Cruzado Encapuzado consegue detê-lo e, assim como Dent, o convence a fazer uma cirurgia e assim curar sua doença mental. O terceiro e último impostor foi um diretor teatral criminoso chamado George Blake. Isso aconteceu na revista Detective Comics número 187, em 1952. Novamente, mais um tenta ludibriar o Batman e colocar a culpa no pobre Dent. Mas aqui o Blake não soube fazer nada direito. Ele conseguiu errar o lado da face que ele maquiou para se fazer passar pelo Duas Caras. Assim, claro, o Batman viu que era um impostor e o deteve no final da história. Vale então ressaltar que todos esses impostores foram criados na Era de Ouro dos quadrinhos e depois, na Crise das Infinitas Terras, na década de 80, eles foram eliminados da continuidade, da narrativa do universo DC. Mas depois então que todos esses 3 impostores foram presos, os roteiristas resolveram então voltar com Duas Caras original, o Harvey Dent. Na história chamada O Duas Caras Ataca Novamente, Harvey, que estava com o rosto curado, novamente tem ele desfigurado quando tenta deter um assalto. O engraçado aqui é como essa explosão deixa o rosto do Duas Caras igual como estava antes. Mas Era de Ouro, vamos relevar. Assim, ele vê isso como uma afirmação de que na verdade é um criminoso e deve voltar à sua vida de crimes. Adotando os mesmos trejeitos e a sua moeda, ele tenta eliminar o Batman, mas no fim volta às grades. Mas espera aí, eu só falei de 3 Duas Caras que não eram o Harvey Dent, e eu falei no início do vídeo que eram 4. Será que tô ficando louco que nem o vilão? Este último a assumir o nome Duas Caras não é bem um impostor porque ele é o Batman. Isso mesmo, essa história maluca aconteceu na World Finest número 173 em 1968.
Nela, o Batman e o Superman evitam os experimentos de um tal Dr. Arrow, que usava humanos para fins científicos. Ele escapa da cadeia e, furioso com os heróis que haviam lhe atrapalhado antes, os faz tomar uma bebida que os transforma em seus maiores inimigos. Olha só. Assim, o Batman vira o Duas Caras e o Superman vira o Kralik, o Conquistador. E o detalhe é que essa bebida os transforma mentalmente e fisicamente. Assim, eles começam a cometer crimes e voltam ao laboratório do Dr. Arrow. Outro detalhe é que o Robin, sabendo dessa bebida, injeta o bom doutor com a mesma, fazendo assim se transformar numa espécie de Batman com o Superman. Com isso, ganha-se tempo e os heróis voltam ao normal, assim como o doutor. Mas já valeu essa história por mostrar um Batman Duas Caras. E estes foram os 4 Duas Caras que não são Harvey Dent. Já conhecia todos estes? Deixe sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar nosso canal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau.